Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Deputado Ribeiro Castro, queria em primeiro lugar saudá-lo pela declaração política que traz à Assembleia da República e queria registar como muito negativo o silêncio das restantes bancadas. Porque numa matéria desta importância é profundamente negativo que nenhuma outra bancada entenda pronunciar-se. E, Sr. Deputado Ribeiro Castro, queria começar também por dizer que este é um exemplo da forma pouco democrática como o Diretório de Potências Europeias está em condições de impor as suas decisões do ponto de vista da Constituição Europeia. Numa matéria como a matéria do regime linguístico das patentes europeias, em que as normas, os tratados internacionais impõem, particularmente o Tratado de Lisboa impunha a regra da unanimidade, na imposição da utilização de 3 línguas, o inglês, o francês e o alemão, verificou-se que não havia unanimidade. Aliás, esse facto já não era novo. Desde 2000 que o Acordo de Londres vinha enfrentando seríssimas circunstâncias, porque alguns dos Estados europeus, que não o caso português, alguns dos Estados europeus vinham fazendo vingar os seus interesses e pretendiam defender a sua língua, a utilização da sua língua no domínio da ciência e tecnologia. E, portanto, perante estas dificuldades em obter a unanimidade, eis que países como a Espanha, a Itália e outros Estados que entenderam defender os seus interesses e não aceitar a imposição do inglês, do francês e do alemão no registro das patentes europeias, vêem-se agora confrontados com a utilização do mecanismo da cooperação reforçada, que aparece, afinal de contas, como o alçapão por onde cabe tudo aquilo a que anteriormente era exigida a unanimidade, mas que perante este mecanismo da cooperação reforçada vê essa exigência claudicar. E a verdade é esta, senhoras e senhores deputados. O que está em causa é, para o Estado português, a impossibilidade de afirmação da língua portuguesa no domínio da ciência e da tecnologia. Mas está em causa também uma perda seríssima de competitividade para as empresas portuguesas, particularmente para as pequenas e médias empresas. E particularmente numa circunstância em que alguns dos Estados fazem valer os seus interesses e fazem valer os seus direitos. O argumento da redução de custos não é um argumento que se possa aceitar. Numa perspectiva de redução de custos, a única lógica aceitável seria a da utilização de uma única língua. E foi por isso que a França e a Alemanha se bateram contra essa lógica e impuseram também a utilização do francês e do alemão, porque para os franceses e para os alemães o valor, a importância da afirmação da sua língua nos domínios da ciência e tecnologia é um valor bem reconhecido, coisa que para o governo português e para o Estado português parece não ser. Mas este é um momento em que se deve fazer uma discussão aprofundada desta matéria. Porque aquilo que está em causa pode ser, na competição direta com o mercado espanhol ou com o mercado italiano, as empresas portuguesas verem-se duramente prejudicadas. Porque verão as empresas espanholas e italianas beneficiar de uma redução de custos e de uma redução de exigências que não vai acontecer com as empresas portuguesas, que se verão obrigadas a manter alguns dos custos em relação ao registro da patente europeia que as empresas destes países não terão. E, portanto, Sr. Deputado Ribeiro Castro, da parte do PCP, na Assembleia da República, tal como no Parlamento Europeu, fizemos no passado dia 15 de fevereiro, com uma intervenção do deputado João Ferreira, continuaremos em defesa da afirmação da língua portuguesa em todos os domínios, incluindo os domínios científico e tecnológico, mas continuaremos também um combate por aquela que é uma questão decisiva, a questão do apoio à produção nacional, do apoio ao tecido produtivo português, e a realidade é que este mecanismo que está a ser imposto de utilização do inglês, do francês e do alemão para o registro das patentes europeias prejudica também as nossas empresas, prejudica o nosso tecido produtivo e prejudica a produção nacional. Queremos saber, portanto, Sr. Deputado Ribeiro Castro, se também deste ponto de vista acompanham o PCP.